surgido na década de 40 e se estabelecendo nos anos 50, com nomes como Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Little Richards e Chuck Berry, o rock and roll se tornaria um dos gêneros musicais mais consumidos pelo mundo. Com novos músicos e bandas surgindo a cada ano, experimentações instrumentais eram sempre inovadas. E foi na década de 80 que uma das vertentes do rock ganhou muita força. O heavy metal era representado por bandas como Judas Priest e suas marcantes performances, o Iron Maiden com sua instrumental única e o Motorhead com velocidade e influência do punk. Em uma época em que os fãs de metal não eram vistos com bons olhos, muitos utilizavam essa fama de marginalizados para se autoafirmarem e assim demonstrar alguma superioridade perante a sociedade comum. Atitudes assim também flertavam muito com o machismo presente da época, tornando o metal um estilo musical quase que totalmente tocado e consumido apenas por homens. Inclusive, alguns clipes e letras dentro do metal e do hard rock sempre mostravam a mulher como um prêmio, uma conquista ou um objeto sexual. Era bem comum ver a presença da mulher junto a alguma conotação sexual. Mas entre tantas bandas, se destacavam a brasileira Vulcana, surgida ainda no ano de 1987, o Puss, que tinha como guitarrista a Siang, e a Girls' School, surgida em Londres. Mesmo com a resistência de muitos que ridicularizavam o fato de uma mulher fazer parte de uma banda, várias outras bandas e musicistas surgiram, ocupando um lugar maior nesse meio e conquistando respeito. Hoje, um dos principais nomes do metal brasileiro é representado por uma banda de mulheres, a Cripta, que angariou fãs por todas as partes do mundo, participando dos principais festivais. Uma nova barreira a ser quebrada no mundo do metal seria a existência de gays e lésbicas como membros de suas bandas. Temos como exemplo o Rob Halford, à frente do Judas Priest, que foi abraçado pelo público após assumir sua homossexualidade depois de décadas. Dentro do black metal, tivemos o Gaal, então vocalista do Gorgoroth, também assumindo ser gay. É claro que nem todos os músicos recebem a mesma compreensão, e mesmo os que foram aceitos, certamente são alvos de comentários por pessoas que não os admitem. Sabemos então que para pessoas transexuais, o desafio de fazer parte de um mundo como o metal deva ser ainda maior. For whatever reason, Repulsion asked me to come and play the last two songs on their set in San Francisco at the Fillmore when they were playing Without the Gates. And I was like, holy shit, yes, right? So I learned the last two songs of their set and went up on stage and played, and the response from the crowd was like amazing, right? I mean, when I got announced, and you know, this was after, I guess this was after the article in Decibel magazine where, you know, I think they did a pretty classy job, like presenting my story. And there was, you know, mixed responses from the internet, which there always are, right? But then I went and played that show with Repulsion, and the audience was just like cheering like crazy when they announced me to come up on stage. And so it kind of let me know, like, okay, I can do this, you know? It's not, I don't really have anything to be afraid of, even though I was terrified. Like, I'm always terrified. And people tell me all the time, like, what? You? It doesn't even show, right? But fuck. Every step I take is like, it feels like a death sentence. So, just because of the way, you know, society treats trans people. But I suppose this is supposed to be more about grindcore, right? Em 2008, a vocalista e guitarrista Marissa Martinez fez parte de um artigo da revista Decibel, onde se assumiu transgênero. Além de ter tocado com o Repulsion, ela também é membro do Cretin,
desde 1992 e até o disco de 2006 ainda era conhecida por Dan Martinez, uma pessoa totalmente diferente do que ela se vê hoje. Foi depois deste artigo que sua vida começava a mudar. Marissa fez uma cirurgia de redesignação de gênero, se apaixonou e se casou. Ao longo de todo esse tempo, nunca abandonou o grindcore, música que sempre amou desde a adolescência. Ao ser perguntada sobre a banda, já que faz parte de um metal tão brutal, ela afirma que continuará urrando como sempre e que agora alguns fãs chegam a dar em cima dela eventualmente. Outra mulher importante é Danica Roem, vocalista do Cab Ride Home e considerada a primeira mulher transgênero a vencer uma eleição para a legislatura estadual nos Estados Unidos e a primeira a servir um mandato político eletivo no país. Filiada ao Partido Democrata, ela foi eleita em 2017 como deputada da Câmara dos Delegados de Virgínia. There has never been an out and seated transgender state legislator in American history. I'm the first out transgender person to ever run for office in Virginia. It's never happened here. I don't have a template. Durante a disputa eleitoral, seu principal candidato, Robert Marshall, o qual buscava uma reeleição, mostrava grande descontentamento pela sexualidade e gosto musical de Danica, usando-a como motivo para que seus eleitores o escolhessem, afirmando em campanhas que ela era contra as leis da natureza e de Deus, pedindo para que seus eleitores o ajudassem a proteger os valores conservadores da cidade. Danica não só representa as mulheres trans dentro do metal, como também no mundo da política, outro ambiente em que o preconceito impera e muito se valoriza uma falsa questão moral. Em 2012, antes mesmo de sua transição, a banda já existia e se apresentava em alguns eventos, mas com a nova vida pública de Roem, juntamente à sua nova aparência, o Cab Ride Home ganhou mais reconhecimento por onde tocava. Ainda em cargos que não eram comumente atribuídos a mulheres trans, encontramos Aria Di Mezzo, que recebeu nominação republicana em primária. Ela, que se descreve como política transgênero, metalhead, satânica e anarquista, se tornou xerife do município de Keene, em New Hampshire. Surpresa com os 4.211 votos, ela impediu que Eli Rivera alcançasse o seu 5º mandato no cargo. I don't expect to have the actual support of the Republicans of Cheshire County, but I don't expect a great deal of actual hatred from them. That's been very, very minor, very isolated. Now, I say this as someone whose car got vandalized a few days ago, but it's very rare. Aria já havia concorrido anteriormente, usando sua identidade masculina. Assim, Aria se tornou xerife, sacerdotisa da reformada Igreja Satânica e membro da banda Field, como a guitarrista do grupo. Sabemos que o black metal é um ambiente mais sensível em relação a alguns temas, e certamente a existência de mulheres trans deve incomodar parte das pessoas que formam esse mundo. Ainda assim, Ravenna Hunt Hendricks fundou o Liturgy, ocupando as funções de guitarrista e vocalista.
Foi em 2020, em uma postagem no Instagram, que ela se assumiu transgênero, escrevendo: "O amor que tenho para dar é o amor de uma mulher, nem que seja porque é meu." Em graus variados, muitos já entendem isso, mas eu gostaria de fazer essa declaração clara sobre meu gênero real. O Liturgy já existe desde 2008, quando Ravenna frequentava a Universidade de Columbia, em Nova York. We have to think about two different types of freedom. There is the freedom that is derived from social emancipation, so freedom from social slavery in the form of ideology and oppression of various sorts. And then there is a kind of, I guess you could say, individual emancipation, which needs to be understood in terms of mental health. Ela ainda tem mais 2 projetos: The Birthday Boys, que estreou em 2005, e o Kel Varro, um projeto eletrônico. O machismo, visto dentro do black metal, é algo tão difundido que surge uma banda em forma de piada anti-black metal, os Phosphorus, com suas letras politicamente incorretas, onde tocam o que chamam de pink metal. Em um ambiente que se torna natural o surgimento de integrantes simpatizantes do nazismo e notícias de investigações de estupros, é de esperar que o surgimento do grupo britânico seja muito ofensivo ao meio. O Phosphorus tem em sua essência o black metal, mas suas letras são satíricas com a cena. Finalmente, no Brasil, também temos nossas representantes, a começar com Umbilicals, projeto doom metal de uma integrante só, Ana Caos. Sozinha, ela já compôs cerca de 11 trabalhos. Suas apresentações também são feitas apenas com ela, comandando com muito domínio toda a instrumental da apresentação, transbordando muito sentimento pelo que faz. Lutando contra o conservadorismo que se instaurou dentro do metal, temos a Fox Elema. Seus primeiros shows foram em 1996, sendo uma das pioneiras como pessoa transgênero headbanger no Brasil. Em 2015 formou a banda que carrega o seu nome, se destacando por sua qualidade vocal e música da banda.
Mesclando o metal com o hardcore, surge a Mau Sangue, formada em 2006 e tendo como frontwoman a vocalista e guitarrista Karine Profana. Suas letras abordam questões sociais e descrença. A representatividade é o mais importante, porque sempre os artistas são predominantemente homens, né? As bandas são formadas por homens. Quando você pega no underground, principalmente, a maior parte das bandas são formadas por homens. A representatividade é importante para mim mesma, enquanto pessoa trans. Eu vi Queen a primeira vez, por exemplo, que é uma banda que eu amo, e para mim ele era uma referência. Pô, tem um cara que na época eu não sabia que ele era bissexual, mas tipo, eu vi aquela figura, pô, o cara afeminado, canta pra caramba, você tem uma referência ali. Então isso é bem importante, ainda mais em tempos que o conservadorismo vem tomando conta, a população vai caminhando para esse lado de achar que as pessoas têm que se enquadrar a determinadas normas, né, determinadas construções sociais restritas, né? A gente fala se adequar à heteronorma, se adequar à cisnorma, quando que humanos são diversos. É isso, orientação sexual e identidade de gênero é só uma parcela do que representa um ser humano. Então, esse movimento em busca de direito, em busca de respeito, surge no Brasil como movimento homossexual. É um momento em que ele é liderado e protagonizado por homens gays. Em outro momento, se constrói uma sigla, que é a sigla GLS, os mais antigos devem lembrar, gays, lésbicas e simpatizantes. Depois esse L vai para frente e nós temos o LGBT, se coloca o L para poder indicar que as mulheres lésbicas devem ter protagonismo em uma sociedade em que as mulheres são subalternizadas, né? E se inclui a letra T, travestis, transexuais, né? E aí, a cada vez mais essa sigla ela é aumentada, a gente tem letras que são adicionadas, que representam novas identidades, na compreensão de que essas identidades têm demandas específicas e que devem ser visibilizadas, né? Então, muita gente entende, né, que essa sigla ela indica a mesma coisa e que as identidades que estão ali representadas estão ali de modo homogêneo e também na sociedade, mas a verdade é que nesse grupo, a letra que representa a categoria ou a identidade que mais é violentada, que mais sofre abuso, que mais sofre violações de direitos, é a letra T, que vai indicar as mulheres travestis e as mulheres trans. E aí se institui em torno dessas identidades que são subalternizadas datas especiais que vão falar de orgulho e de visibilidade. Então a gente tem o orgulho gay, o orgulho LGBTQIA+, a gente tem a data especial da visibilidade lésbica, da visibilidade bi, da visibilidade trans. E por que é preciso uma data para a visibilidade? Porque é preciso se refletir sobre o que é necessário fazer para que a gente consiga de fato avançar no que se refere a direitos, né? Porque a gente consiga ter uma sensibilidade para pensar numa sociedade que possa de fato incluir essas identidades, né? E eu acho muito interessante pensar em mulheres trans ocupando um palco da cena metal, porque esse é um espaço
que é visto como sendo um espaço muito masculino e um espaço conservador. Mas também é um espaço de grande visibilidade, é um espaço em que você não tem como esconder a sua identidade. E as pessoas foram levadas por muito tempo a entrar nos armários, a esconder a sua identidade como algo do qual devia-se ter vergonha, ou então para evitar de sofrer violações. E hoje a gente vive um momento em que as pessoas buscam se afirmar no mundo a partir das suas singularidades e a partir das suas diversidades. Mesmo com todas essas mulheres lutando e resistindo, e principalmente servindo de inspiração para outras novas mulheres, sabemos que o metal e a sociedade em si ainda bebe de muitos preconceitos. Mas certamente sempre haverão pessoas dispostas a derrubar qualquer um desses preconceitos que surjam. Hey